Tratar o rosto e esquecer o pescoço pode trazer um resultado não tão agradável? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos entender um pouquinho rosto e pescoço no envelhecimento. E vamos entender que, apesar de serem duas áreas diferentes, elas são muito próximas e elas se comunicam diretamente. O que divide essa parte aqui do rosto do pescoço é a mandíbula, ou seja, esse osso aqui, que quando o paciente é bem jovem, ele é bem marcado e o pescoço vira para dentro. Mas com o passar dos anos, com o envelhecimento, com os tecidos modificando e a perda da elasticidade da pele, isso acaba virando um conjunto quase que como se fosse um só e se perde essa divisão, se perde essa parte marcada. E isso é uma coisa que demonstra demais o envelhecimento ou a perda de uma face bonita. Quando você pensa no tratamento do rosto, que é o que muitas vezes aparece na sua frente, você pensa em levantar a região da maçã, melhorar sulco, pele que está mais enrugada, essa região das ruguinhas ao redor da boca, ou até mesmo melhorar o olho. Mas é importante que você também olhe o pescoço, porque o pescoço denuncia e denuncia muito que foi feita uma cirurgia para cima e não foi tratada essa região. Poucos são os pacientes que só têm uma perda de beleza, uma perda da jovialidade só em uma área ou em outra. Acontece às vezes de um paciente emagrecer demais e ficar com o pescoço mais flácido, mas ele vai ter uma queda também da região da maçã do rosto, quase que sempre junto. Então é importante que essas duas áreas sejam vistas e avaliadas muito próximas uma da outra. E mais, vamos entender que o tratamento delas se faz pelo mesmo caminho. Então, tratar o pescoço e não tratar o rosto, ou tratar o rosto e não tratar o pescoço, muitas vezes você vai ter um ganho incompleto, vai ter uma melhora que não vai ser a melhor melhora que você poderia ter, vai perder a oportunidade de fazer o tratamento das duas partes e vamos entender. Aqui no rosto a gente tem uma estrutura chamada SMAS, que é uma estrutura profunda que reveste o seu rosto por dentro. E ele se continua com uma outra parte chamada platisma, que é quem faz o mesmo efeito do SMAS no rosto, no pescoço. Só que, pasme, o SMAS começa a mais ou menos uns 3 centímetros para cima da mandíbula e com o tempo ele vai descendo. Então, tratar o pescoço sem tratar essa parte do SMAS não vai deixar o melhor resultado para o seu pescoço. Tratar o rosto sem tratar o pescoço vai trazer um resultado bonito para o seu rosto, mas vai deixar o sinal de envelhecimento no pescoço. Então é muito mais fácil, é muito mais prudente e é muito melhor o resultado quando essas duas estruturas são tratadas juntas. Com isso, eu melhoro a maçã do rosto, reposicionando toda a região do malar, melhoro o sulco, trago uma boa definição de mandíbula, trato aquele quedinho aqui que chamam de jol, tá? Aquela bolinha que fica aqui no meio, tirando o contorno da mandíbula, e trato o pescoço. E aí, cada tratamento vai depender do que você tem, se é mais pele, se é músculo que está mais flácido. Lembrando que o envelhecimento vai tirar sim a elasticidade da pele, mas não é só isso que faz o envelhecimento, é todo o afrouxamento da musculatura para baixo, da musculatura do pescoço, que tem que ser muito bem tratada, muito bem fechada para reposicionar tudo no lugar. E aí sim, então o pescoço jovem, rejuvenescido, sem aspecto de cirurgia. Quando nós estamos operando o pescoço, a gente vai tratar o platisma, vai tratar o músculo de gástrico, podemos tratar a glândula submandibular, mas é importante entender que tudo isso vai ser fechado, vai ser reposicionado e uma sobra dessa pele, desses tecidos, vai se refletir na região do rosto. Então também deve-se pensar no tratamento do rosto para que reposicione tudo sem ficar uma coisa que não está combinando, não está harmônica, não está em conformidade. Rosto e pescoço. Muitas vezes não precisa da cirurgia abrindo essa região da face, dá para fazer o tratamento das estruturas do rosto por endoscopia. O pescoço nem sempre realmente precisa de todo o tratamento, mas quando precisa, deve ser feito junto com o rosto, para que a gente tenha uma conformidade. E o mais importante, lembrando que aqui na região da mandíbula, quando vai envelhecendo, isso vai descendo e vai ficando uma sobra nessa região. E isso precisa ser tratado junto com isso aqui para que fique realmente bem definida essa região.
É importante no pescoço a gente fazer algumas distinções, porque a gente tem o compartimento de gordura, e esse compartimento de gordura ele é dentro da região do platisma, ou seja, é mais interno do que aquele músculo. Nós temos o músculo platisma, muitas vezes a gente tem o músculo de gástrico que também perdeu força e está fora da posição. A gente tem a gordura na região próxima da glândula salivar submandibular, entre essa musculatura, entre o digástrico e o platisma, e cada uma dessas estruturas precisa ser tratado separadamente, porém pensando-se de uma forma como um conjunto. Digástrico, se não for tratado, ele vai manter aquele abaulamento, aquela sensação de pescoço caído. Ele precisa ser tratado, mas precisa ser tratado junto com a retirada de gordura. Não podemos também esvaziar demais essa região para não ficar com um afundado, um buraco, como se fosse aquela posição a gente chama de cobra, né? Aquela cobra naja que fica com o pescoço meio afundado aqui dentro, porque sobra a glândula salivar. Então muitas vezes é necessário também fazer o tratamento da glândula salivar, retirando uma parte dela. Isso tudo em conjunto vai tratar essa região do pescoço e vai começar a trazer aquele pescoço mais jovem. Ao final, a gente faz a tração do músculo aqui, prendendo e puxando para dar um contorno de mandíbula e, logicamente, a retirada da pele vem junto. Lembrando que se eu faço tudo isso aqui, acaba sobrando uma estrutura aqui no rosto. Por isso, a necessidade da gente trabalhar em conjunto essas duas estruturas. Rosto e pescoço, apesar de serem duas áreas diferentes, elas funcionam praticamente como se fosse uma só. E isso é muito importante na hora da avaliação para que a gente não deixe nada de fora e não fique um resultado que não é bonito ou até artificial. Sobre pescoço, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu explico bastante por que a pele cai, como que a pele cai, sobre a musculatura. Assiste lá que você vai entender muito sobre toda essa região do pescoço e o porquê ele envelhece e o porquê ele traz tanto sinal de envelhecimento para o paciente. Você que assistiu esse vídeo e ele faz sentido para você, quer conversar comigo? Clique no link aqui da descrição. Vem conversar comigo.